Bom dia, tava sem volume aqui. Tô dando bom dia para vocês, mas estava sem volume. Tirando o volume do meu celular, porque senão vocês me escutam duas vezes, né? Duas não, três vezes. Pessoal, olha só, deixa eu contar para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a receber, mas já foi disponibilizado o calendário de provas da AV1, das disciplinas que vocês não tiveram AV1 presencial. Vocês chegaram a receber o calendário? Foi divulgado para vocês? E aí? O que acontece é o seguinte: como foi divulgado o calendário de provas, nós vamos fazer fizemos uma pequena alteração, né? Então, o que eu vou fazer? A matéria da prova de vocês vai ser essa parte de termometria, de termologia, certo? Então, eu vou fazer a correção com vocês dessas atividades da folha, terminar a correção das atividades da folha, correto? A nossa prova, se não me engano, ela vai ser realizada no dia 14. Ela vai ser realizada no dia 14 de maio, certo? Não estou recebendo aqui mensagens, meu telefone está meio parado. Não sei se vocês estão enviando mensagem para mim, mas eu não estou recebendo aqui no meu telefone. Parou, tá vendo? Pode ir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Agora eu tô vendo aqui as mensagens de vocês. No meu não estava vindo, não. Marcos, Matheus, Pérez, Leonardo, Raíssa, Marília, Vitor, Sofia, Bruno, Guilherme, Marcucci, Danilo. Não receberam. Não, Marília, Pedro, ainda não. Tá certo. Mas a avaliação... Isso pode. É só ver? Beleza, agora tá aqui. Vamos ver se eu recebo as mensagens de vocês em tempo. Professor, aquela matéria de decomposição... Não vou cobrar aquilo não, senão a gente teria que fazer aquela revisão daquilo tudo de novo, né? Até que na nossa outra avaliação, ela estava sendo cobrada. Eu vou cobrar só essa parte de termologia, termometria, tá certo? Essa parte que a gente está vendo agora. Inclusive, a gente iria começar dilatação amanhã? Provavelmente não, tá? Que aí vocês pegam essa parte só da matéria. Então, a gente vai cobrar só essa parte, termologia, termometria, e amanhã o Grayson termina de falar com vocês qual será o restante da matéria, tá bom? Então, vamos fazer a correção, vamos terminar a correção da folha de atividades que eu comecei com vocês. Então, hoje a gente termina não sei se a gente termina, né? Mas hoje a gente continua a correção e a resolução de dúvidas. Na verdade, o Marcos, tinha
né, na prova, que a prova de vocês já estava pronta, já tinha sido enviada. Mas com toda essa confusão, né, então nós não vamos cobrar, então nós alteramos e a prova vai ser outra, tá certo? E aí vamos pegar a matéria que vocês estão estudando agora. A gente achou mais justo e melhor aí para vocês, beleza? Então tá. Então lembrando, pessoal, olha só, que as equações, vamos ver, cadê, onde é que eu coloquei as equações? Que essas equações vocês têm que saber, que são as equações de conversão, tá certo? Então, essa de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Kelvin e Kelvin para Fahrenheit, essas equações de conversão vocês têm que saber, beleza? Então, vamos lá. Correção aqui do número 5, ok? Eu acho que fica melhor para vocês, não fica? Fala a verdade, o que vocês acham? Começou, mas a correção mesmo vai começar agora, tá, Samuel? Então, vamos lá. Número 5. Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura de seu corpo atingira 104 graus, mas que já caíra de 5,4 graus. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Desta forma, na escala Celsius, a queda de temperatura de seu corpo foi de... Então, eu quero saber qual é a queda da temperatura. Então, a variação da temperatura. Então, posso utilizar uma formulazinha, posso utilizar uma regrinha de 3. Lembrando que para conversão de uma escala para outra, eu não posso usar a regra de 3, só para conversão da variação da temperatura. Então, eu sei que uma variação de 100 graus na escala Celsius, que é a diferença entre os dois pontos fixos, né, ponto de fusão e de ebulição da água ao nível do mar, equivale a uma variação de 180 graus na escala Fahrenheit. Eu quero saber a variação na escala Celsius equivalente a 5,4 graus na escala Fahrenheit. Então, multiplicando cruzado, 180x é igual a 5,4 vezes 100. 180x é igual a 540. X é igual a 540 dividido por 180, que é igual a 540 dividido por 180, 3 graus na escala Celsius. Lembrando que isso aqui é a variação da temperatura. Letra B de bola. Ok? Tranquilo? Podemos passar para frente? Número 6. Em dois termômetros distintos, a escala termométrica utilizada é a Celsius. Não, tá tranquilo, tá. Achei que tinha parado ali, mas não parou. De vez em quando eu olho aqui, porque meu celular, vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Meu celular tá aqui, olha, para eu ver as mensagens de vocês, tá certo? Vira aqui, coloquei meu celular aqui para eu ver quando vocês mandarem alguma mensagem. Então, por isso que de vez em quando eu olho aqui para ver se tem alguma mensagem. Ok? Então, beleza. O som tá ok, pessoal? Vamos lá. Número 6.
Em 2 termômetros distintos, a escala termométrica utilizada é a Celsius. Porém, um deles está... Ricona, né? Tá, fala nada não. Em 2 termômetros distintos, a escala termométrica utilizada é a Celsius. Porém, um deles está com defeito. Enquanto o termômetro A assinala 70 graus Celsius, o termômetro B assinala... Enquanto o termômetro A assinala 74 graus Celsius, o termômetro B assinala 70 graus Celsius. E quando o termômetro A assinala 22 graus Celsius, o B assinala 20 graus Celsius. Apesar disto, ambos possuem uma temperatura em que o valor medido é idêntico. Esse valor corresponde na escala Kelvin a. Bem, então vamos lá, certo? Vamos fazer aqui o nosso termômetro. Lembra que eu disse para vocês, escalas arbitrárias, vamos fazer o nosso termômetro? Olha só. Então, vamos lá. Aqui. Termômetro A. Espera aí, pessoal. Vou colocar ele mais para baixo aqui. Conversão para escala arbitrária, certo? Este é o termômetro A, este é o termômetro B. Enquanto o termômetro A assinala 74 graus, o termômetro B assinala 70 graus. Quando o termômetro A assinala 22 graus, o termômetro B assinala 20 graus. Apesar disto, ambos possuem uma temperatura, que eu não sei qual é, temperatura no termômetro A, temperatura no termômetro B, em que o valor medido é idêntico. Então, em que TA é igual a TB. Eu quero saber qual é esse valor na escala Kelvin. Primeiro, eu vou achar qual é esse valor na escala Celsius. Lembrando, menor sobre maior é igual a menor sobre maior, correto? Então, vamos lá. Menor, TA menos 22, sobre maior, 74 menos 22, é igual a menor, TB menos 20, sobre maior, 70 menos 20. TA é igual a TB, certo? Então, vou substituir qualquer um dos dois aqui. Então, TA menos 22 sobre 52 é igual. TA é igual a TB, então TA menos 20 sobre 50. Multiplico cruzado. 52 que multiplica TA menos 20 é igual a 50 que multiplica TA menos 22. 52 TA menos 1040 é igual a 50 TA menos 1100. 52 TA menos 50 TA é igual a menos 1100 mais 1040.
2. TA é igual a menos 60. TA é igual a menos 60 sobre 2. TA é igual a menos 30 graus Celsius. Então, eu achei a temperatura na escala Celsius, mas eu quero essa temperatura na escala Kelvin. Então, eu venho aqui e faço a conversão, certo? Então, como que a gente faz a conversão? TC é igual a TK menos 273. Então, TK é igual a TC mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a menos 30 mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser igual a 243 Kelvin. Tá aí. Letra D. De doido. Ok? Então, é por isso que a gente tem que saber fazer essas equações de conversão para escalas arbitrárias, correto? Se a gente não sabe fazer equação de conversão para escala arbitrária, fica complicado de se trabalhar. Dúvida? Ou podemos passar para frente? Número 7. Número 7. Nas escalas Celsius e Fahrenheit, ou Fahrenheit, representadas a seguir, estão anotadas as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água a pressão normal. Lembrando que pressão normal é a pressão de 1 atm, né? Que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Sabendo-se que o intervalo entre as temperaturas anotadas foram divididas em partes iguais, ao se ler 34 graus Celsius, quanto marcará a escala Fahrenheit para a mesma temperatura? Bem, se a conversão é de Celsius para Fahrenheit, nem precisa trabalhar com o termômetro. Eu posso ir direto na equação de conversão, certo? Que você tem que saber. E essa folha tem... Deixa eu ver quantos. Essa folha tem 19 exercícios, mas nós já resolvemos vários, não sei quantos não, já resolvemos vários na aula passada e eu deixei aberto aí o vídeo com a resolução, tá bom? Dos outros exercícios. No meu canal aí no YouTube tem a resolução, beleza? Então vamos lá. De Celsius para Fahrenheit, eu não preciso fazer aqui, trabalhar com o termômetro. Então, eu vou direto na equação de conversão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, eu tenho a temperatura em Celsius, eu venho aqui e substituo 32 sobre 5 é igual... Aqui é 9. Ah, é porque veio aqui 9. TF menos 32 sobre 9. 32 dividido por 5, 6,4.
O 9 está aqui dividindo, eu já passo ele multiplicando de uma vez. É igual a TF menos 32. 57,6 é igual a TF menos 32. TF é igual a 57,6 mais 32. TF é igual a 89,6 graus Fahrenheit. Letra C. Ok? Dúvida? Esse é de fórmula, né? Fórmula não tem maiores problemas, não. É só fazer direto. Correto? Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu só ver depois, eu volto, tá bom, pessoal? Então, número 8. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico. Primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Multiplicar cruzado? Espera aí. Pode. Aqui é multiplicar cruzado aqui. Pode também. Ou divide aqui, né? Depois passa multiplicando, multiplica cruzado. Pode. Só que se você multiplica aqui cruzado, o que que acontece? Ó, você pega aqui e multiplica cruzado. Você vai ter valores maiores, porque aí você vai fazer 32 vezes 9 e vai fazer 5 que multiplica TF menos 32. Então, vai ficar 32 vezes 9, 288. É igual a 5TF menos 160. Tá vendo? Então, às vezes é preferível você dividir aqui e depois multiplicar, tá certo? Por causa mesmo dos valores aqui, que é 288 mais 160. 288 mais 160 é igual a 5TF. 448 é igual a 5TF. TF, 448 sobre 5, que vai ser 89,6 graus Fahrenheit. Tá vendo? Dá a mesma coisa. Só que eu prefiro fazer essa divisão aqui primeiro. Mas fica a seu critério, que você achar melhor. Beleza? Então, vamos lá. Número 8. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante coloca em equilíbrio térmico primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio. Lembrando que fazendo isso, ele vai encontrar os dois pontos fixos, né? Primeiro ponto fixo, que ele encontrou 10 centímetros, é equivalente ao gelo fundente. E o segundo ponto fixo, 30 centímetros, é equivalente à água em ebulição, certo? Então, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Qual a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Então, a escala Celsius a gente já conhece, certo? Se a gente já conhece, a gente faz a equação de conversão. Escala Celsius aqui e a escala arbitrária dele em centímetros, correto? Então,
ele viu que 0 graus Celsius, gelo fundente, corresponde a 10 centímetros. 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, corresponde a 30 centímetros. Ele quer saber 18 centímetros corresponde a qual temperatura na escala Celsius, certo? Então, é aquele esquema, menor sobre maior é igual a menor sobre maior, ok? E aí, nós vamos ter menor TC menos 0 sobre 100 menos 0. Pessoal, eu faço passo a passo. É claro que aqui você já pode colocar TC menos 0, TC, você já pode ir colocando direto, certo? Mas todos eles eu estou colocando desde o início, mas você pode colocar mais direto, isso aí não tem nada a ver, não. 18 menos 10 sobre 30 menos 10. Então, TC sobre 100 é igual a 8 sobre 20. Posso cortar um zerinho aqui, um zerinho aqui. TC é igual a 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 10. TC é igual a 40 graus Celsius. Tá aí. Letra C. Ok? Tranquilo? Vocês viram que tudo é uma receitinha de bolo. Se você sabe fazer um, você faz todo o restante. Não tem maiores problemas, não. Número 9. O 9 nós temos gráfico aqui, ó. Vamos lá. O gráfico a seguir representa a correspondência entre uma escala X e a escala Celsius. Os intervalos de 1 grau X e de 1 grau Celsius são representados nos respectivos eixos. Eu quero saber a expressão que relaciona essas escalas. Bem, esse daí eu vou deixar para vocês se divertirem, certo? Fizeram? Conseguiram fazer esse das... cozinhar vocês não sabem não, né? Mas física vocês sabem, certo? Vou deixar esse 9 aí de cenas dos próximos capítulos para vocês se divertirem, certo? Depois a gente volta nele. Número 10. A pressão de 1 atm, as temperaturas de ebulição da água e fusão do gelo na escala Fahrenheit são 212 e 32 graus Fahrenheit. Conseguiu, Bruno? É o que? O 9 ali? Cadê? O 9 que você está falando que conseguiu? Vou te falar, você é o cara. Você é o cara. Deixar para o restante divertir um pouquinho. Então, número 10. A pressão de 1 atm, as temperaturas de ebulição da água e fusão do gelo na escala Fahrenheit são 212 e 32 graus Fahrenheit. A temperatura de um líquido que está a 50 graus é em Fahrenheit. Fazer a conversão, né? De graus Celsius para graus Fahrenheit é só usar a equaçãozinha.
Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, certo? Mudar a cor aqui, que esse verdinho fica muito claro. Então, 50 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 10 vezes 9, deixa eu tirar aqui, 9 é igual a TF menos 32. 90 mais 32 é igual a TF. TF é igual a 122 graus Fahrenheit. Letra E. Certo? Número 11. Uma escala termométrica X, então uma escala arbitrária, é construída de modo que a temperatura de 0 grau X corresponde a menos 4 graus Fahrenheit. A temperatura de 100 graus X, 68 graus Fahrenheit. Tá, então eu tenho que vir aqui, escala arbitrária, certo? X Fahrenheit. Então, graus X, graus Fahrenheit. Então, 0 graus X corresponde a menos 4 graus Fahrenheit. Deixa eu tirar isso aqui. E 100 graus X corresponde a 68 graus Fahrenheit. Temperatura de fusão do gelo, na escala Fahrenheit é 32, estou colocando aqui no meio, fora de escala, 32 graus Fahrenheit. Eu quero saber qual é a temperatura na escala X. Então, mesmo esquema, menor sobre maior é igual a menor sobre maior, certo? Então, nós temos que Tx menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a 32 menos 4 sobre 68 menos 4. Tomar cuidado com o jogo de sinal, tá, pessoal? Então, Tx sobre 100 é igual a 36 sobre 72, certo? Então, Tx é igual a 3.600 sobre 72, que vai ser 50 graus X. Tá aí. Letra E. Letra E. Ok? Dúvida? Não, né? Bacana, vocês estão... Vocês fizeram, pessoal? Fizeram? Foram tranquilos? Hein? Sim ou não? Gente, coloca aí, por favor, como frequência no comentário, coloca nome e turma, todo mundo, tá? Por favor, para considerar como frequência, como presença de vocês à aula, tá? Nome e turma. Número 12. Uma caixa de filme fotográfico traz a tabela
Muito bem, fizeram, né? Que gracinha. Então, nome e turma, tá bom? Todo mundo. Uma caixa de filme fotográfico traz a tabela apresentada a seguir. Para o tempo de revelação do filme em função da temperatura dessa revelação. A temperatura em graus Fahrenheit corresponde exatamente ao seu valor na escala Celsius apenas para o tempo de revelação em. Eu quero saber qual conversão aqui está correta. É isso que a gente quer saber. Então, vamos fazendo as conversões aqui para ver qual que está correta. Certo? Então, vamos lá. Todos eles nós vamos fazer. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ok? Então, aqui, esse aqui é 18 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou fazer direto, ok? 18 dividido por 5, 3,6 vezes 9, 32,4 mais 32, 64,4. Para 18 graus Celsius, 64,4 graus Fahrenheit. Próximo. 20 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 9, 36. 36 mais 32, 68 graus. 60. Ih, fiz uma bagunça aqui, gente. 68 graus Fahrenheit. Então, esse aqui está correto, né? Vamos fazer os outros aqui para ver o que daria. 70 21 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 21 dividido por 5, 4,2 vezes 9, 37,8 mais 32, 69,8 graus Fahrenheit. Próximo, 22 sobre 5 é igual a TF, menos 32 sobre 9. Vocês não lêem, não. Vocês ficam a perguntação, vocês não lêem o que está na mensagem, não, né? Mando mensagem para vocês, vocês não lêem, não. 22 dividido por 5, 4,4 vezes 9, 39,6 mais 32, 71. Aqui deu 71,6 graus Fahrenheit. E o próximo, 24 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, vocês viram que agora a gente pode fazer direto, né? 24 dividido por 5, 4,8 vezes 9, 43,2 mais 32, 75,2 graus Fahrenheit. Então, o único que está correto é a letra B. 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. Beleza? Número 13 já fizemos. Número 14. 14. Então, vamos lá. Relativamente à temperatura de menos 300 graus
Celsius ou 300 graus Celsius negativos. Pode-se afirmar que a mesma é a menor temperatura que um corpo pode atingir, média, tá. O que acontece é o seguinte, gente, lembra que a menor temperatura é o zero absoluto? O que é o zero absoluto? O zero absoluto é o zero na escala Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é a escala absoluta. Se a gente faz a conversão de Celsius para Kelvin, a menor temperatura existente é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Na verdade, não é menos 273, menos 273,15, mas a gente arredonda para menos 273. Então, essa temperatura de menos 300 graus Celsius é uma temperatura inatingível. A menor temperatura na escala Celsius é menos 273 graus Celsius, que equivale a 0 Kelvin. É 0 Kelvin, tá, pessoal? Não é ok, não. Certo? Essa questão é uma questãozinha bem clássica de conversão de temperatura. É uma questão muito clássica. Você saber, querer saber se você tem a noção de que não existe uma temperatura na escala Celsius abaixo de menos 273 graus Celsius. Ok? Número 15. Número 15. Vamos lá. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida numa escala X e a mesma temperatura numa escala medida na escala Celsius. Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de temperatura de 1 grau na escala Celsius é equivalente a... Eu quero saber, então, intervalo de temperatura. Eu quero saber uma variação da temperatura, certo? Eu não quero fazer a conversão de uma temperatura para outra. Eu quero uma variação. Mas, de qualquer maneira, a gente pega 2 pontos específicos que eu conheça o valor nas duas escalas, correto? Então, olha só, eu vou pegar esse ponto aqui, certo? E vou pegar esse outro ponto aqui, ok? E aí eu vou fazer a análise, certo? Esse ponto que eu peguei, ele está me mostrando que 10 graus Celsius equivale a menos 5 graus X, correto? Esse segundo ponto, ele está me mostrando que 30 graus Celsius equivale a 25 graus X. E aí, então, eu posso observar que uma variação de 30 menos 10, então, uma variação de 20 graus Celsius equivale a uma variação de 25 menos 5, 30 graus X, certo? É analisar o seguinte. Daqui
até aqui, escala Celsius, teve uma variação de 20 graus Celsius, certo? Daqui até aqui, escala X, teve uma variação de 30 graus X. Lembrando que, para variação, eu posso usar uma regrinha de 3. Correto? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou usar uma regra de 3. Então, eu sei que uma variação de 20 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 30 graus na escala X. Eu quero saber 1 grau na escala Celsius equivale a qual variação na escala X? Multiplico cruzado. 20x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 20. X é igual a 1,5 graus X. Então, letra D, de doido. Ok? Dúvida? Número 16. Para uma mesma temperatura, os termômetros indicados, indicados pelos termômetros Fahrenheit e Celsius obedecem a seguinte relação. F é igual a 1,8 C mais 32. Assim, a temperatura no qual o valor indicado pelo termômetro Fahrenheit corresponde ao dobro do indicado pelo termômetro na escala Celsius. Tá, eu vou fazer. Mas primeiro, só falar sobre essa relação aqui, pessoal. Olha só, é uma simplificação da equação, correto? É uma simplificação. Nós não temos que TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Só inverti o que eu tenho feito, né? Inverti o primeiro com o segundo membro, ok? Então, eu tenho que TF menos 32 é igual, esse 9 está dividindo, passa para cá multiplicando, 9TC sobre 5. Então, TF menos 32 é igual a 9 dividido por 5, 1,8 TC. Então, TF é igual a 1,8 TC mais 32. Então, é a mesma equação, só escrita de uma outra forma, ok? Então, vocês podem fazer esse exercício utilizando essa relação ou utilizando a equação que a gente já tem costume de fazer. Aí também fica a seu critério, tá certo? Vou fazer das duas formas. Então, vamos lá. Tirar isso aqui, vou desmanchar. Bobagem, né, que eu fiz aqui. Vou desmanchar, não. Vou deixar aqui para vocês. Vou deixar aqui, certo? Para vocês verificarem que isso aqui é uma simplificação, tá? Então, o que está dizendo aqui? Está sendo dito que o termômetro, a temperatura indicada na escala Fahrenheit corresponde ao dobro da temperatura indicada na escala Celsius. É isso que está dizendo aqui. Então, eu posso vir aqui, utilizar qualquer uma das duas funções. Posso usar esse que eles colocaram, F é igual a 1,8 vezes C mais 32.
Se elas são iguais, então eu vou ter aqui que C é igual a 1,8C mais 32. Não são iguais, não, gente. Perdão. Temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da Celsius. Então, 2C é igual a 1,8C mais 32. 2C menos 1,8C é igual a 32. 0,2C é igual a 32. C é igual a 32 dividido por 0,2. C é igual a 160 graus Celsius. Tá aqui. Letra D. Ou então, eu poderia ter usado a equação que eu tenho costume. Poderia usar a equação aqui que a gente tem costume, né? A temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da escala Celsius, certo? Então, a temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da escala Celsius. Não, deixa para lá não, ué. Conta aqui. Ó, temperatura na escala Fahrenheit é o dobro na escala Celsius. Ah, não. Entendi. Pediu em Fahrenheit, tá certo. 160 graus Celsius. Vamos apagar aqui. Em Fahrenheit, então é o dobro. Não é o dobro. Então é 320. Tá ali. Ok? Tranquilo? O que é que faça de novo? Poderia ter feito também substituindo aqui, olha. Se TF é 2TC, então TC é igual a TF sobre 2, certo? É em Fahrenheit mesmo, Samuel. Eu é que é porque eu achei em Celsius, mas pediu em Fahrenheit. Vamos fazer de outra forma, então. Certo? Se a escala em Celsius é 160, Fahrenheit é o dobro. Vamos fazer aqui. Eu que compliquei o negócio. Vamos lá de novo. Ó. Vamos lá. Eu que confundi aqui na hora de fazer. Ok? Eu fiz certo, mas achei em Celsius. Vamos novamente. Olha só. Se a temperatura em Fahrenheit é o dobro da escala Celsius, a temperatura na escala Celsius é a metade da escala Fahrenheit. Utilizando aqui. Então, vamos substituir. Eu quero saber em Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes temperatura em Celsius, é a temperatura em Fahrenheit dividido por 2, mais 32. F é igual a 0,9F mais 32. F menos 0,9F é igual a 32. 1F menos 0,9F, 0,1F é igual a 32. Então, F é 32 sobre 0,1, que é igual a 320 graus
Fahrenheit. Eu que fiz bagunça aqui, confundi a cabeça de vocês. Pediu em graus Fahrenheit, certo? E eu poderia ter feito com a equação aqui que a gente tem costume, certo? Poderia ter feito com essa equaçãozinha aqui que a gente tem costume. Quer ver? Vamos lá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Temperatura na escala Celsius, nós vimos aqui, é a metade da temperatura na escala Fahrenheit. Então, ficaria TF sobre 2 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, certo? Então, TF sobre 10 é igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplico cruzado, 9TF é igual a 10 que multiplica TF menos 32. 9TF é igual a 10TF menos 320. 9TF menos 10TF é igual a menos 320. Menos TF menos 320. TF é igual a 320 graus Fahrenheit. Tá aí. Então, você poderia escolher. Poderia escolher a forma de fazer. Correto? Ok? Ô, pessoal, olha só, deixa eu contar para vocês aqui. Lá no livro de atividades, tem umas atividades, páginas 7 e 8, tá? Sobre conversão, 6, 7, 8, sobre conversão de escalas. E no livro didático, temos aí, só um minuto que eu vou olhar a página. Página 31 e 32 tem umas atividades também de conversão de escala de temperatura, certo? Façam essas atividades, correto? Amanhã o Grayson vai dar aula para vocês. A matéria da nossa prova vai ser toda essa parte de termometria, tá certo? Nós não vamos colocar toda a matéria, colocar a parte anterior para não dificultar, né? Porque a gente sabe como que tá, teria que dar revisão disso tudo e a distância fica mais complicado. Mas façam essas atividades, tanto do livro
daquela hora de estudos do livro didático, volume 6, quanto do livro de atividades, parte de equilíbrio térmico e de conversão de escalas de temperatura, correto? Amanhã vocês vão ter aula com o Grayson a partir das 9 horas, né? Se não me engano, ele mandou o link aí para vocês. Acho que é 9 horas mesmo, tem que confirmar. Ele mandou no e-mail dos representantes. Eu tenho quase certeza que é às 9. Deve ser sim, porque amanhã a gente tem reunião a partir das 10, reunião pedagógica, então acho que é 9 horas mesmo. Quer dizer, não sei se é 9 ou se é 8. Depois vocês confirmem aí, tá certo? Espera aí só um minutinho. Deixa eu olhar aqui o horário e falo para vocês. Só um minuto. Não, não é às 9, não. Que horas estava agendada a aula de vocês de hoje? Ele colocou aqui que é no mesmo horário. A aula de vocês estava agendada para as 8, não era isso? Então, ele só colocou aqui que é mesmo horário. Mas estava agendada para as 8, então acho que é 8 horas, não tenho certeza não. Certo? Depois vocês confirmem lá com o representante de turma. Ok, pessoal? Então, por hoje é isto, certo? Não deu para corrigir tudo, mas deu para corrigir uma boa parte. Ok? Seria 8 horas hoje? Então, amanhã é às 8. Então, é isso mesmo. Amanhã com vocês é às 8 e com o terceiro ano às 9, porque a gente tem reunião às 10. Então, com certeza deve ser isso. Certo? E ele enviou o novo link da aula. Vocês verifiquem com o representante da turma. Certo? E para a turma 201 também. Tá, pessoal? Então, tchau para vocês. Estudem. Fiquem bem.